Paz, gente, tudo bem? Como é que você está? Mais um vídeo do nosso abençoado canal do YouTube. Faz tempo que eu não faço um vídeo, para o meu canal, mas vamos lá. Desta feita, vou estar respondendo uma pergunta de um dos nossos inscritos, que é, por acaso, o meu professor de teologia. Ele perguntou assim: qual é a diferença da igreja moderna para a igreja mundana? Vamos lá, gente, uma pergunta bem pertinente, bem polêmica por acaso, e será uma alegria meu professor responder essa pergunta. Pessoal, vamos lá. Partindo do princípio da palavra igreja. A palavra igreja no grego é eclésia, que traduzido para o nosso português significa chamados para fora. Agora, chamados para fora da onde? Para onde? Vamos retroceder um pouco no tempo. A partir de quando a igreja está na mente de Deus, no coração de Deus, para ser trazida à existência? A partir da cruz? Não. A partir da lei mosaica? Não. A igreja está nos planos de Deus desde antes da fundação do mundo. Ela está nos planos de Deus desde os tempos antigos e ela vai ser colocada em prática no momento da crucificação. Vai nascer a igreja, que vai começar a dar os seus primeiros passos em Atos dos Apóstolos, no capítulo de número 2, vai ser os primeiros passos da igreja. Quando a igreja vai ser inaugurada na cruz, é muito bom nós analisarmos o significado da palavra eclésia, porque Deus chamou a igreja para fora de onde? Deus chamou a igreja para fora porque ela estava como um projeto na mente de Deus e Deus então colocou em prática, trazendo a igreja que estava na sua mente para fora, trazendo ela à existência. Então a igreja vai começar a ser real na terra. Mas a igreja primitiva era uma igreja que preservava pela doutrina dos apóstolos, pela doutrina de Cristo, mas a igreja passou por diversas mudanças ao longo do tempo, ao longo dos anos, ao longo de diversas gerações. A igreja passou por diversas mudanças até chegar a que temos hoje como igreja. Mas agora vamos para a segunda parte da pergunta. Qual a diferença da igreja moderna para a igreja mundana? A verdade é que a igreja de Cristo é só uma. É a igreja do Senhor Jesus. É a eclésia, é a que ele criou. Fora isso, não é igreja. São pessoas que ainda não fazem parte da membresia. Quando a pessoa passa a fazer parte da igreja? Quando ela passa a integrar o corpo de Cristo, que é a igreja. Vamos lá. Quando a pessoa é batizada, segundo a palavra de Deus, ela passa a integrar o corpo de Cristo. Vamos lá. Está escrito no Evangelho de João, capítulo 4, que os discípulos batizavam as pessoas para Cristo. Por que que nesta passagem Cristo não batizava? O texto diz, e ele mesmo não os batizava, mas os seus discípulos. Porque Jesus, em uma simbologia do batismo,
em uma simbologia batismal, ele é a água, ele é as águas que simboliza a vida. Os discípulos, o batizador, simboliza o Espírito Santo. Ou seja, o batismo nas águas é o Espírito Santo batizando o indivíduo no corpo de Cristo, porque Cristo representa as águas, e agora ele passa a integrar o corpo de Cristo, que é a igreja. A igreja é o corpo e Cristo é o cabeça. Então, para fazer parte da igreja, tem que nascer da água de Cristo e tem que nascer do Espírito, porque é o Espírito Santo que batiza a pessoa no corpo de Cristo. Agora vamos lá. Não há problema nenhum em a igreja ser moderna. Não há problema nenhum em a igreja usar equipamentos de som como ela usa, tablets, iPads, slides e outros diversos aparelhos da nossa tecnologia, porque com o passar do tempo as coisas se modernizam, se atualizam, e isso é muito bom para a obra de Deus. O que é que não pode acontecer? É a igreja ser mundana, que nada tem a ver com o modernismo. A modernidade precisa acontecer, mas o mundanismo não pode acontecer. O que seria o mundanismo? O mundanismo é a chamada libertinagem, que está escrito no livro de Judas, conforme está escrito, aqueles que transformaram a graça em libertinagem. O que é isso? É alguém que se aproveita da graça e começa a criar desculpa, como se a graça fosse desculpa para pecado, como se a graça fosse uma carta branca para o homem pecar. Quando eu prego sobre isso, sobre a cruz, eu digo que a cruz não é a carta branca para o homem pecar, mas uma nova chance para ele recomeçar. Não podemos confundir as coisas, mas muitas pessoas pegam a graça querendo transformar em libertinagem, dizendo: pode pecar, pode fazer o que quiser, é só pedir perdão. Mas na verdade, o Evangelho de Cristo não nos mostra isso em nenhum momento, irmãos. O que é uma igreja mundana? É uma igreja pecaminosa, é uma igreja adúltera, é uma igreja que apoia pecados como roubo, homicídio, fornicação, adultério e diversas outras práticas mundanas. Não estou falando aqui de vestes e roupas, porque cada igreja tem um costume, e isto não é mundanismo. Mundanismo é a prática do pecado, é a violação da Bíblia, é todo aquele que vai contra a palavra de Deus, pecando, transgredindo a lei, infiltrando o pecado, legalizando o pecado na igreja. Quando a igreja passa a ter o pecado de forma legalizada, ela está indo contra a palavra de Deus e se tornando mundana. É lógico que quem faz isso está trazendo não um povo eclésia, igreja verdadeira, mas está trazendo uma igreja mundana, apóstata e que não faz parte do verdadeiro corpo de Cristo, da verdadeira igreja. Mas é agora uma chamada igreja, porém apóstata e mundana. Eu espero ter respondido a pergunta do nobre professor Sérgio Luiz. Que Deus lhe abençoe, que Deus abençoe todos vocês.